Está no ar o programa Memórias do Rádio Guarapuavano. Nessa edição você vai conhecer a história do radialista Ari de Oliveira Júnior. Ari Antônio de Oliveira, mas jornalisticamente me chamam de Ari de Oliveira Júnior. Ari de Oliveira Júnior. Por que Ari de Oliveira? Quando eu comecei um trabalho para a Rádio Aparecida, em 60 e alguma coisa, a gente adotou esse nome de Júnior, o meu nome é Ari de Oliveira Júnior, porque se encaixava num projeto, sabe, de vários colegas de comunicação que objetivavam a marcar presença na comunicação social. E realmente a gente estava começando praticamente, né? Eu já tinha larga experiência, mas a partir dali me entusiasmei mais porque já tinha aderido a essa opção. O nome, então, era a fachada do serviço? O nome, por exemplo, que nós chamamos de nome de guerra, né? Ari de Oliveira Júnior. Meu nome real é Ari Antônio de Oliveira, nascido em 24 de setembro de 1933 em Ponta Grossa. De 33. Exatamente. Então o senhor praticamente trabalhou durante a ditadura. Eu fui, inclusive, responsável pela comunicação do nosso regimento militar, na época, o 1º Esquadrão de Cavalaria, em nível de divulgação de todos os eventos na ação cívico-social, não sei se você viu falar, que era um trabalho que o Exército Brasileiro determinou para todos os cantos do país, para atender as populações do interior, com médico, dentista, assistência social, tudo, sabe? Um atendimento completo para as comunidades do interior. Eu fui, então, divulgador oficial em nível de Guarapuava e região, na área de ação do 1º Esquadrão Independente de Cavalaria para todo o Brasil. Inclusive, eu fazia programas especiais para, na época, a TV Paranaense e também para a Rádio Clube Paranaense. E nesses todos os anos de vida que o senhor tem, por onde o senhor morou? O senhor disse que o senhor nasceu em Ponta Grossa, o senhor é natural de Ponta Grossa. Exatamente. Para onde? Depois de Ponta Grossa, quais foram os locais? Bom, depois de Ponta Grossa, a gente, a rigor, morou para os locais vizinhos ali, mas depois de praticamente passado aquela fase juvenil, meu pai veio para Guarapuava, né? Se instalou, inclusive, no distrito de Palmeirinha, e eu fiquei com ele ali até 55, por aí voltei a terminar meus estudos em Ponta Grossa. E depois? Bom, depois a gente começou a trabalhar, né? Estudar e fazer comunicação social, que foi meu grande sonho, desde piá, né? Eu comecei vendendo o jornal Diário dos Campos de Ponta Grossa com 10 anos, entende? Então, a partir daí, a gente se entusiasma com a comunicação social. Não sei se você chegou já a esse nível, apesar de ter se formado jornalista, se você chegou a esse nível de empolgação com a comunicação. Não sei se você chegou a esse nível. Você ouviu falar que o rádio é a cachaça, né? Que todo mundo vicia, né? Então, mas eu acho que você ainda não chegou lá, porque você tem um longo caminho, porque a cada momento pinta uma coisa nova, você se encanta, você se envolve e você conquista. E da onde que surgiu essa vontade de trabalhar? O seu pai fazia o quê? Meu pai veio a ser jornalista por quê? Meu pai foi uma espécie de assessor de um poderoso fazendeiro de Ponta Grossa, sabe? E que tinha uns filhos da idade do meu pai e precisava de alguém para assessorar essa piazada para não aprontarem, sabe? Então meu pai se inseriu naquele contexto ali. Inclusive, tem uma escolaridade da época semelhante hoje à universidade, ele tinha um poder de oratória espetacular, entende? Então aquilo ali, obviamente, me estimulou. Putz, meu pai fala bonito, por que eu não vou aprender a falar? Entende? Então a gente ficou já engatado por ali, assim, desde criança, encantado com a coisa. E eu não esqueço de, quando era garota, a gente escutar a rádio, coisa, se empolgar, né? E quando você, 10 anos, 12 anos vendendo jornal, você se empolga mais, entende? Então você vai se envolvendo ao longo do caminho. 56, por exemplo, houve o primeiro concurso de rainha de carnaval de rua de Ponta Grossa. Ali foi o grande momento do meu encontro, de fato, de direito com a comunicação social. Porque uma das candidatas que representava o Clube Verde de Ponta Grossa, né?
era minha prima. E meu tio queria que ela ganhasse qualquer preço. Sabe como é que é, né? Família e tal. E nós estávamos muito bem no cardápio, mas alguém não gostou da postura que nós estávamos fazendo, porque nós estávamos fazendo um trabalho de alto nível, né? Conversando com o empresário, porque para ser a vitoriosa naquele certame, a minha prima tinha que conseguir mais votos. E esses votos eram vendidos, sabe como é que é? Era uma promoção da rede pontagrossense de alto-falantes, comandada pelo nosso saudoso Carlos Buch. Então surgiu aquele quiprocó, querendo evitar que ela continuasse com sucesso, os caras viram que ela estourou, né? Aí eu parti para a comunicação social, né? Fui para cima do Barro Júnior, que era o comandante da Rádio J2 de Ponta Grossa, Rádio Clube Ponta Grossense, e já no meu velho Diário dos Campos, né? Jornal. Aí nós começamos aquele debate e coisa e tal. Não, e daí conversando, né? Que a nossa candidata é boa, porque isso para ganhar, e de fato. E a partir dali a gente, claro, não parou mais, porque daí fui fazer cursos intensivos de comunicação social, onde eu aprendi a fazer rádio. Já naquela época não tínhamos ainda televisão, mas eu tive um perfil, porque lá em São Paulo já existia, né, a televisão nessa época que eu fui para lá. Antes de você se formar jornalista, você já tinha feito cursos de especialização? De extensão de todos esses campos aí, inclusive São Paulo, Mogi das Cruzes e Aparecida, né? Então foi um trabalho que eu tive, graças a Deus, um apoio logístico de empresários famosos e bons de bolso, como se diz na gíria, que me deram um apoio esperto, e eu aproveitei o embalo, né? Eu queria gastar 10 anos para fazer, eu fiz em 1 ano e meio. Então foi realmente espetacular. Saí uma coisa que eu considero ser do alto, né? Deus me privilegiou com essa possibilidade. Então, eu a rigor fiz curso até de publicitário. Então, para a psicologia, aquela época não estava na moda, então você afundou. E graças a Deus não posso me queixar, porque todos os trabalhos que eu tive o privilégio de realizar nos diversos veículos de comunicação, me deu a condição hoje de contar uma história bonita para os meus descendentes, né? Meus filhos, netos e tudo mais, né? E sou feliz hoje por estar aqui com você para realizar um trabalho para a nossa Unicentro, quem nós tivemos o privilégio de prestigiar o seu nascimento como FAFIG, quando nós unimos todas as potências vivas, como nós dizíamos na época de Guarapuava, para conseguir essa faculdade. Então, nós começamos, aliás, nós ajudamos já ali essa conquista para Guarapuava. O senhor chegou, então, teve essa experiência vendendo jornais, teve a experiência com cursos profissionalizantes, foi para a faculdade de comunicação social, estou certo? Certo. Beleza? Quando que o senhor começou a trabalhar com rádio mesmo? Bom, isso foi para valer, né? Porque a gente sempre, a rigor, faz o papel em 60, década de 60, né? Comecinho de 60, que nós começamos na época, nem tínhamos FM. Na época a gente começou aqui em função de um detalhe bastante interessante que merece relevo. O padre Antônio Koreman, que era pároco, vigário da nossa matriz de Nossa Senhora de Belém, ele me convidou para ser secretário da paróquia, sabe? E quando eu assumi a secretaria da paróquia, eu observei que aos domingos não havia transmissão da missa. Aí eu digo, pelo amor de Deus, eu tenho ligação, sou do ramo e coisa, então vamos promover a transmissão da missa? Então, fique à vontade. Aí nós conseguimos, através da rádio difusora, 60 e alguma coisa, a transmissão da missa. E aí nós fizemos um trabalho de periferia, como você diria na gíria, de apoio à emissora, e o pessoal da emissora me convidou para já fazer outros programas, entende? Na sequência, inclusive, eu tive o privilégio de ser assessor da administração, né? Quando o diretor saía, quem comandava a rádio era eu, inclusive fiz vários programas para a emissora. E falando em radiodifusora, eu não posso deixar de enaltecer aqui o nosso primeiro radialista, nosso saudoso e querido Renato Kister, empresário maravilhoso, que inclusive nos privilegiou Guarapuava com esse hotel maravilhoso aqui, o Kister Hotel. E ele
conseguiu reunir um grupo de pessoas até antagônicas da comunidade e se cotizaram para adquirir a concessão da emissora. E o detentor da concessão na época era o João Vargas de Oliveira, que foi inclusive deputado federal de Ponta Grossa. Renato Kister foi um grande craque de futebol, diga-se de passagem, do Paraná, e jogou no nosso time do Guarani de Ponta Grossa, inclusive junto com meu tio, de saudosa memória também. E, através daquele trabalho, veio em 47 a Rádio Difusora explodir no céu, como nós dizíamos na época, né, de Guarapuava e região. Então, merece relevo esse trabalho do Renato Kister, porque conseguiu uma coisa que praticamente não estava nem no sonho do pessoal aqui, sabe? E foi um sucesso retumbante. E continuando, então, o trabalho que a gente começou após 60 e pouquinhos, com o padre Coleman, aí nós explodimos, por assim dizer. Fizemos transmissão. A partir da missa do... A partir da missa eu fiz um programa social religioso, Ecos Marianos, em colaboração com a Rádio Aparecida, que naquela época já estava apoiando a Rádio Aparecida. E daí, um dos trabalhos que eu considero da maior relevância para mim, pessoalmente, foi a transmissão do Terço em Família das residências da nossa família guarapuavana, sabe? Durante 2 anos. Então foi um trabalho que eu considero hoje um marco na minha história, entende? E além daquilo, a gente fez outras conquistas maravilhosas. Na época posterior a esse início de trabalho, eu estava constantemente em contato com a Rádio Aparecida, eu promovia inclusive excursão de católicos aqui para conhecer o Santuário Nacional, na época, a nossa antiga, hoje, matriz basílica, né? Então, me afinei com o pessoal e fomos agitando, né? E lá pelas tantas, os diretores da Rádio Aparecida, nós se entrosávamos desde o princípio, porque houve um desagravo a Nossa Senhora Aparecida na época, porque um jornalista publicou uma fotografia de Nossa Senhora com a chuteira do Pelé, sabe? Então, naturalmente, os padres da Aparecida não gostaram nem um pouquinho, né, da história. E daí fizeram um movimento nacional para desagravo, né, a Rainha Padroeira do Brasil. E ali, naquele momento, é que eu me integrei por inteiro com a Rádio Aparecida. E daí, a partir dali, os diretores da Rádio Aparecida, nosso saudosíssimo e querido padre Vitor Coelho de Almeida, e hoje nosso querido padre Rubem Galvão, que ainda está apresentando o seu programa através da internet, nos convidaram para fazer um trabalho de coordenação estadual aqui para o Clube dos Sócios da Rádio Aparecida. Em função disso, eu tive o privilégio de promover aqui em Guarapuava um evento que ficou marcado na história religiosa, porque ganhamos o concurso. O concurso da Rádio Aparecida constitui a cidade do Brasil que tiver mais integrantes aqui do nosso Clube dos Sócios, que tiver mais pessoas entrando no Clube dos Sócios, ganhará uma homenagem especial da Rádio Aparecida, que era trazer a imagem da Rainha Padroeira do Brasil e também equipamento de som para a paróquia, entende? Então, a primeira imagem, inclusive, da Rainha Padroeira do Brasil, a réplica, veio para Guarapuava pelas mãos do padre Vitor Coelho de Almeida, com um grupo de artistas, e que nós designamos a paróquia vencedora Santa Cruz, entende? Então, foi uma festa espetacular. Nós ganhamos 67 rezas para o evento, 65. Então, foi, no meu conceito, até agora, o maior evento religioso da história, sabe? Porque veio gente, você nunca imaginou que ia ter tanta gente na cidade. Sim, foi. E naquela época a Rádio Aparecida era dona da audiência no Brasil inteiro, né? Então, incide-se um pouco do perfil, é isso. O que é que você queria saber mais? Não, aí eu queria perguntar para o senhor, antes desse evento, porque eu sei que esse evento foi um ponto de mudança na história da radiodifusora aqui em Guarapuava. Antes disso, quando o senhor entrou na rádio, como que eram os equipamentos lá?
como que era a estrutura física da rádio Bom, no início? Certo, isso aí não poderia dizer porque eu não lembro, né? São aquelas mesas das Supersom, se não me falha a memória, coisas simples, entende? E equipamento técnico como transmissores, eu não me lembro mais do equipamento que era, mas era o que era, tinha de melhor, né? No caso aqui, a difusora tinha auditório já às alturas do campeonato, porque o Renato Kistro dotou a emissora de toda a estrutura. De toda a estrutura, tudo que era necessário. Então, nós já tínhamos uma emissora completa aqui, né? Programas de auditório, etc., debate, coisa e tal, né? Como que era, então, a grade dessa difusora? Bom, na década de eu não chego a lembrar totalmente da programação inteira, mas as coisas mais importantes da emissora na época era o grande jornal falado da difusora e uma mensagem para você, era a maior audiência da região toda. E depois tivemos outros programas. Meio-dia? Né? Meio-dia, claro, das 11 ao meio-dia. Tivemos outros programas, como cantores gaúchescos, etc., que também tiveram uma presença marcante no cenário e no público da região toda, além de Guarapuava, é claro. E vários cantores se formaram aqui em função do rádio. Então, teria que pegar o nosso calendário lá para especificar para você todos esses detalhes. Só para a gente fazer um intervalo daqui a pouco, última pergunta. Como que é para você ser parte dessa história, se fazer parte dessa história, ser como eu posso dizer, não proprietário, porque o senhor espalha essa história com todos nós, mas ser parte, fazer parte dessa história? Eu me sinto um pilar da comunicação social, até posso dizer do Brasil, né? Porque tive o privilégio de fazer programas para várias emissoras. Fui o correspondente aqui, por exemplo, da Rádio Clube Paranaense por muito tempo, da rádio, não me lembro de outra rádio, várias emissoras, inclusive. E tive o privilégio de participar, em 90 e 91, do programa do Adeilson Alves, realizando reportagens toda semana, de vários pontos do Paraná, entende? Para projetar a nossa Paraná. E cada 15 dias eu levava um convidado especial para o Rio de Janeiro para uma entrevista ao vivo e a cores lá, entende? E todo o trabalho que eu fazia aqui era ao vivo, entende? Então eu me considero um pilar da comunicação social do nosso mundo aqui, que é da nossa localidade. Paraná, e por que não dizer do Brasil, né? Porque a gente deu um toque mágico em todas as esferas da comunicação social. Você já falou para nós que você trabalhou com a difusora no início, mas e quais outros grupos midiáticos você já trabalhou, além da difusora? Bom, além da difusora, eu trabalhei na Rádio Atalaia, onde fui diretor em 68. Através do trabalho que eu fiz para a Rádio Aparecida, conseguimos a concessão da Rádio Cultura, hoje Rádio Cultura, onde eu trabalhei também por um longo período e fiz, modéstia à parte, um bom trabalho. E, por último, inclusive, na Rádio Cacique, isso em nível de rádio, né? E também na Rádio Cacique, e na Cultura, inclusive, fazia programa na AM e na essa já tínhamos FM, na FM também, sabe? Então foi um trabalho espertíssimo. E daí, a última emissora que trabalhamos aqui em Guarapuava foi a Rádio Cacique. Porque com o surgimento das nossas TV a cabo, a gente foi passando para a TV, né? Então, depois das rádios, que televisões o senhor já trabalhou? Bom, eu tive o privilégio, na década de 70, de fazer o primeiro programa de televisão em cores para Guarapuava. Realce-se aqui o nosso saudoso e querido José Knippel, que na época nós tínhamos uma dificuldade imensa de captar imagens, sabe? Pegou um transmissor, por assim dizer, no lixo, né? E transformou ele num produto de primeira linha. E daí nós fizemos um trabalho especial para Guarapuava com o primeiro programa. Inclusive, na época, tínhamos que levar nossos convidados para entrevista, etc., em Ponta Grossa, porque não tínhamos opção de operar qualquer coisa aqui, sabe? Então, íamos a Ponta Grossa com convidados e lá nós gravávamos o programa e depois eu me dava o luxo de ir no hotel assistir o programa. Esse foi o começo da televisão, né? Depois, claro, com o surgimento das TV a cabo aqui, eu trabalhei na TV Cidade, tive um programa que eu considero de primeiríssima grandeza para os padrões da época, né? A cidade, dia a dia, contando o que acontecia de importante na cidade, abrindo espaço, inclusive, para todos os segmentos religiosos, né? Porque era um programa que
queria unir as forças, entende? E também na emissora Centro-Oeste, que por sinal era comandado pelo teu pastor, na época, o pastor Irineu. Tivemos um bom trabalho ali. Também, antes disso, inclusive, bem antes, tivemos um trabalho na TV Araucária. Nosso querido Boris, gente maravilhosa, entende? Então, a rigor, a gente trabalhou todas as TVs que existiam na época em Guarapuava, né? Que interessante. Você teve algum problema, porque nós estamos falando aqui, Ari, de muitos presidentes de grupos empresariais ligados a religiões. Algum dia você teve problema, embate para trabalhar com linha editorial nesses grupos midiáticos? Bom, na verdade, em nível de religião, nos veículos que eu passei, nunca houve problema nenhum. Porque eu me dava o luxo de elogiar todos os segmentos religiosos, todos os veículos, e eu não poderia trabalhar num veículo que me cortasse o barato, entende? Então, tive o privilégio de vencer essas barreiras sem problema nenhum. Já no aspecto político, houve problemas. Você não indagou, mas... porque tinha grupos políticos, que eu acho que até hoje existe, que não permitem que sejam elogiados adversários políticos na sua emissora. E também não pode criticar os cupinchas dos proprietários na época, que eu encarava a coisa. Então houve essa dificuldade, mas a gente enfrentou com tranquilidade. Beleza. E a sua programação? Dos seus programas? O senhor consegue ter lembrança? O senhor já descreveu para nós como que era no início, lá na difusora, quais programas você fazia? Começou na transmissão da missa, aí depois começou a ter espaço a outros programas, até aquele que era transmitido direto do lar das famílias, e depois nas outras rádios e nas outras televisões. Bom, no início. Bom, em nível de rádio, eu fui assessor de comunicação social 20 anos de Inácio Martins. Não sei, uns 5, 8 anos, 10 anos de Palmital. E também por um longo período de Irati. Então, de todas essas cidades, eu fazia, aliás, para todas essas cidades, eu fazia boletins noticiosos de interesse das respectivas comunidades, entende? Então, esse foi um trabalho também marcante na minha história e que eu fico feliz de ter conseguido chegar lá, porque era em face aos probleminhas políticos, você está transmitido em município. Mas um detalhe que merece relevo foi quando eu assessorava a cidade de Irati, o Vanderneut, Alfredo Vanderneut era o prefeito. Além de outras transmissões que eu fiz, transmitindo de lá, bate-papo, música e tal, eu transmitia um chorinho para o Brasil, para a Rádio Nacional, que na época transmitia simultânea, né, na madrugada, de Brasília e do Rio de Janeiro, um chorinho para o Brasil com os cantores e musicistas de Irati. Então foi também outro fato marcante em nível de realização de programação de rádio. Outros, em nível de programas, a gente fez toda a sorte de programa, né? Musical, etc, etc. Notícia. E principalmente notícia, porque era o mesmo forte, né? Notícia. E, inclusive, eu fico, até lamento profundamente, com algumas emissoras ainda hoje, que esqueceram que rádio é notícia. Você pode fazer um belíssimo musical, mas tem que inserir notícia, hora certa, como é o tempo, umidade relativa da hora, senão deixa de ser o veículo que nós precisamos, entende? Então, eu deixo isso, inclusive, como um relevo aí para você decodificar, fazer o que é que você quer. Hein? São as raízes da rádio. Lógico, e outra coisa. Segundo a sua visão, se perderam. Algumas emissoras, você fica escutando música. Eu até estive conversando com alguns colegas, igual, rapaz, rádio é notícia. Eu, quando eu quero escutar música, eu tenho lá 1000 músicas à minha disposição lá para escutar aquilo que eu quero, né? Então, eu fico ironizando os caras de propósito, né? Para ver se toca, né? Porque ainda hoje a nossa rádio precisa, viu, de gente nova como você. Empolgado, com novidades e aproveitando, você vê que está acontecendo coisas espetaculares, boas e ruins, né? E nós, às vezes, damos uma focada pela metade. Eu tenho observado, inclusive, nos grandes
veículos de comunicação não divulgam metade da notícia. Você fica até doente se continuar assistindo, entende? Então, isso o rádio precisa melhorar. Você falou da programação, então, que você fez vários tipos de programas. Exato. Você citou programas que eram feitos para outras emissoras. Exatamente. Você trabalhava numa emissora e fazia para outra emissora. Como que surgiu esse teu contato com a Rádio Nacional? Bom, a Rádio Nacional, boa oportunidade, aliás, pergunta oportunista mesmo, mas maravilha. Lá pelas tantas, o meu colega Rodolfo Chagas, que ainda está por aqui, quero que você entreviste ele, e o Joel Santos, fomos para o Rio de Janeiro. Pô, Ari, como é que fazemos para chegar na Rádio Nacional? Pô, o Adelson Alves é paranaense. Ele nasceu em Cornélio Procópio e eu já tive alguns contatos telefônicos com ele. Mesmo, já fiz várias matérias, porque os caras me ligavam, eu estou aí, né? O clube me ligava, quando eu tivesse, um par fazia um flash que ela queria. Então, chegamos na Nacional, e chegamos antes do Adelson, já encontramos eles na portaria, ele, Adelson, somos do Paraná, quer conversar alguma coisa conosco. O cara fez aquele carnaval. Aí nos convidou, fomos ao Rio de Janeiro para transmitir Brasil e Inglaterra, sabe? O nosso querido Chagas era o locutor, narrador, o Joel Santos fazia pista e eu comentarista, entende? Então, o Adelson se encantou conosco, coisa e tal, vamos, daí o que é que você sugere e tal, vamos conversar aqui, pô. Não, tudo bem, eu vou falar sobre o tema X, o Joel sobre o tema Y e o Chagas. Então nós abordamos as coisas mais importantes de Guarapuava, né? Política, produção agropecuária, etc., né? E ficamos uns 40, 50 minutos fazendo a programação do Adelson Alves. Ali que surgiu o contato com ele, né? Isso foi mais ou menos? 80, década de 80. Inclusive, coincidentemente, na época, o nosso bispo diocesano, que comandava a nossa Rádio Cultura, nós fomos transmitir para a Rádio Cultura, e Frederico Helmer, então ele estava escutando a rádio, sabe? E o curioso dessa transmissão, que merece registro também, que nós fizemos uma transmissão às cegas, entende como é que é? Porque nós não tínhamos certeza se o nosso som estava chegando aqui, entende? Então, depois terminada a narração, a transmissão do jogo, nós fomos para o hotel para ligar imediatamente para cá para saber se tinha chegado alguma coisa. Você vê que é drama. Aí, inclusive, me faz lembrar um outro momento espetacular do rádio Guarapuava, já com outros colegas, no caso o João Carlos Taques, Rui Sérgio Carpster, de saudosa memória os dois, né? João Carlos faleceu recente, que tiveram que fazer o mesmo trabalho na transmissão da Miss Brasil, quando nós tivemos aqui a nossa candidata guarapuavana, foi ganhando e chegou a disputar com Miss Brasil, Tânia Mara Franco de Souza, que conquistou o segundo lugar. Então, se imagina a empolgação dos rapazes lá em Maracanãzinha, né? Sem saber se estava chegando o som. Porque equipamento naquela época, você sabe, né? Então, esses foram momentos cruciais. E daí, claro, o Adelson Alves se encantou, evidentemente, eu fiquei o porta-voz dele por aqui. Em 90, 91, tive o privilégio de, toda semana, como eu já comentei, né, transmitir um trabalho esperto para ele. Inclusive, fiz matérias sempre inéditas, né? Transmiti da Colônia Vitória, lá, entrevistando os diretores da cooperativa agrária, da Agromalte, apresentando a bandinha deles, uma dupla de cantoras na época, um trabalho de altíssimo nível, né? E nessa época que nós estávamos assessorando a Adelson Alves, eu escuto, aproveitando a deixa para relevar o detalhe, escuto na Rádio Tupi do Rio de Janeiro uma notícia terrível. Daí, dizendo que as maçãs do Paraná não poderiam ser consumidas, porque tinha Dicofol, um produto proibido na época para a nossa fruticultura. Eu escutei imediatamente e liguei para o locutor da época lá,
não me lembro o primeiro nome dele, mas também era Luciano Alves. Digo, para lá, Luciano, qual é a tua? Digo que a nossa maçã. 2 produtores que foram pegos aqui, colocando esse produto proibido, mas já foram castigados. E observe, nós temos 220 produtores de maçã. Parecido com o caso da carne agora. Exatamente. O sul todo aqui ficou sem poder vender, porque o Guarapuava teve problema, porque colocaram a pecha em todo o sul do Brasil. Daí, para lá, Luciano, para lá, rapaz, para lá. 2 produtores já foram castigados. Mas os jornais estão dando todo... Bom, o negócio é o seguinte, então, para aí, me dá uma entrevista aí. Tá? Não, daí entrevistei, ele me entrevistou na época, né? E eu contei a bala aqui, papai na época era assessor de imprensa da Câmara Municipal, né? Aí eu cantei a bola, como é que é, a nossa maçã aqui é de primeira grandeza, e esses caras já foram eliminados, e limpamos. Mas eu fiquei queimado na situação, sabe? Claro, lógico, pare lá. Então aí o Agostinho Demenech era presidente, na sequência, né, da Associação de Fruticultores aqui de Guarapuava, e do Paraná, se não me engano, do Paraná. Daí, Agostinho, o negócio é o seguinte, tem um problema aí, você está afim de encarar comigo? Qual é o problema? O problema é o seguinte, da maçã, então, lembra? Lembro, não. E o Adelson Alves está abrindo espaço para nós ir lá no Rio de Janeiro e dar o troco para os caras. Então, valeu, né? Levamos, inclusive, maçã para o arcebispo, para o presidente do Legislativo, para o prefeito, para a Câmara Municipal do Rio de Janeiro. Levamos a nossa maçã. Sabe? E daí fizemos, claro, um trabalho de divulgação da nossa fruticultura, né? Inclusive tem a fotografia que te mostrei ali nos estúdios da Rádio Nacional, foi quando nós se manifestamos a respeito daquele absurdo que quiseram acabar com a nossa maçã. Então foi um momento espertíssimo, né? E como que era a duração desses programas que você fazia? Eu lembro que você retratou dos programas lá iniciais, na Rádio Difusora, em 60, 70. Existia uma diferença entre a duração daqueles programas para a duração dos programas que você fazia para a Rádio Nacional em 90, 80? Porque aqui o nosso programa é de 1 hora, né? Normalmente o programa é de 1 hora, né? E na Rádio Nacional você participava digamos assim, 20, 30, 40 minutos, dentro daquele contexto que o Adelson determinava, né? E para as rádios outras que eu participei também, para o caso da Rádio Tupi, a gente fazia flashes, né? Fazia aquele boletim esperto, como eu fiz aqui por muito tempo para a Rádio Clube Paranaense, entende? E uma outra emissora de Curitiba, não me lembro agora, da RIC hoje, a emissora lá, sabe? Então a gente desenvolveu o trabalho nesse nível. Os programas nossos aqui eram de 1 hora, o caso do programa da televisão também, 1 hora, entende? Como que era a sociedade de Guarapuava nesse período? De 60, 70, 90 já era outra sociedade, mas eu creio que 60 ainda tinha laços assim de uma sociedade mais de raiz. Como é que era? Era maravilhoso. A gente que não viveu essa época. Era maravilhoso, né? Porque os bailes do Guaíra, no Operário, na Sorbe que nós tínhamos aqui, eram todo um sucesso, tremendo sucesso. Inclusive na Sorbe, a propósito, eu tive o privilégio, adicionando a informação que você pediu anteriormente de rádio, de promover através da Rádio Atalaia, quando fui diretor em 68, o primeiro concurso da Rainha da Jovem Guarda, no Paraná. E também o primeiro encontro de radialistas aqui em Guarapuava, no Paraná. Então foram eventos marcantes, porque a sociedade era uma coisa extraordinária, né? Ela se movia em torno exatamente. E os clubes, todos tinham uma movimentação maravilhosa, não existia essa desgraça da droga na época, se existisse é muito, muito ínfimo, né? Então os clubes, o Guarapuava, o Guaíra, e tinha outros clubes da cidade, além da Sorbe, esses 3 eram os mais importantes, que era sucesso, todos os finais de semana, né? E rarissimamente acontecia problema, né? Então era uma sociedade onde todo mundo era irmão, se encontrava na cidade. Não sei se você conhece Ponta Grossa? Conheço. Já visitou, já passou? Então lá você encontra pessoas que você nunca viu, olá, tudo bem? Como se fosse da família. Notou esse detalhe? Até hoje.
Cidades aqui da região também são assim. Exatamente. Essa sociedade tinha espaço nos programas? Como que elas conversavam na rádio? Elas ligavam, elas não ligavam? Existia esse... Não, é outra coisa. Eles utilizavam das emissoras de rádio, ou da emissora, a emissora é única, como nós tínhamos a difusora, de todos os espaços disponíveis. Então nós dávamos uma cobertura especialíssima a qualquer tipo de evento nos clubes da cidade, entende? Então nós fazíamos parte integrante da sociedade, né? Dos clubes. E eles, claro, se apoiavam na emissora para... Quando a gente fala de clubes e de festas, naturalmente a gente fala de uma sociedade um pouco mais elitizada. E a outra parte da sociedade que existia aqui em Guarapuava, como que ela era característica no rádio? Como que era a voz dela no rádio? Ela tinha voz ou ela não existia? O que me consta, todo mundo participava, inclusive através de telefone e tal, né? Então não havia, digamos assim, alijamento de ninguém, né? Quem quisesse utilizar o serviço da rádio é um bem comum, né? E eu acho que até hoje isso persiste, né? Sim. Porque não pode ser diferente. A emissora de rádio nasceu para atender a população, entende? Independente de credo, etc, né? Existia, ou talvez você, como passou por vários meios, difusora, Atalaia, chegou a trabalhar com a Rádio Nacional, eu sei que é muito diverso o teu público, mas você consegue fazer um perfil do teu público? Quem era o teu público? Putz, isso é difícil, né? Porque você encontra pessoas na rua hoje que você nunca viu, né? Pô, tenho saudades de você no programa tal. Esse boletim que eu fazia diariamente para a Rádio Clube Paranense, por exemplo, era para o Brasil todo, né? Emissora ouvida no Brasil. Então, pessoas mais distantes me ligavam cumprimentando pelo trabalho. Inclusive, quando eu comandei aqui a sucursal do Correio de Notícias, o pessoal lá de Santa Catarina, do sul do Brasil, vieram fazer anúncio no meu jornal porque me ouviam na rádio, entende? Da Rádio Nacional e outras emissoras. Então, uma coisa... É um público muito diverso. Não, diverso. Você não tem como classificar público XH. Você vê que eu estou a rigor fora do rádio há um bom tempo, mas você encontra gente na rua hoje até cobrando. Pô, você precisa voltar. Mas Jesus já está quase me chamando. O que é que você quer que eu faça? É aqui que eu quero chegar. Você teve muito público, você teve muita oportunidade para sair a tua voz de Guarapuava. Por que aconteceu isso? Por que com você? Por que aconteceu isso? Por que alguém de Guarapuava, do centro do Paraná, conseguiu ter voz no Brasil inteiro? Como que isso? Bom, por quê? Porque Jesus me colocou nas posições específicas na hora certa. A Rádio Aparecida começou meu envolvimento com a emissora em função exatamente do desagravo da Rainha e Padroeira do Brasil. Em função disso, o único paranaense no evento que aconteceu, lá em São Paulo, inclusive, Aparecida, São Paulo, o único representante do Paraná era eu. E eu me propus chegando lá, ajudar o pessoal do Centro de Comunicações para computar as cartas e baixo-assinados que estavam chegando, e os caras gostaram do meu trabalho, né? Principalmente o padre Vitor Coelho de Almeida e o padre Galvão, né? Que nós, por assim dizer, se conectamos, né? O que eu acho que Jesus se deu o luxo de me possibilitar essa bênção, né? E daí, claro, a partir dali acontece, né? Poxa, você está também na Rádio Aparecida, né? Estou apoiando o trabalho do Clube do Sol. Então, em função disso, você era ouvido no Brasil inteiro, entende? Eu chegava em alguns pontos do interior aí, na época que a nossa 277 estava sendo construída, né? O ônibus encalhava, a gente chegava uns vizinhos na beira da estrada, então, pedir água e coisa e tal, um leite, né? Quem é o senhor? Eu sou o Ari de Oliveira. O quê? O senhor da Rádio Aparecida? Você vê que é um negócio fantástico, né? Então, o senhor chegou a ter fã-clube?
Ah, rigor não, porque na época eu não me preocupava com essas coisas, viu? O meu assunto era trabalho, né? Não, mas outras pessoas criarem fã-clube, Não, isso teve problema. Não, isso não aconteceu. Com fã desesperado. Não, eu nunca aconteceu e eu nunca estimulei também esse tipo de coisa, que eu acho, pode ser bonito, mas eu acho, no meu conceito, eu já estou aqui porque Jesus me colocou, não para ser glorificado. Eu tenho ideia, galera, né? Eu vou até ali, eu faço uso da minha direção. Exatamente. Senão não seria cristão, né? O senhor falou muito da Rádio Nacional e muito da Rádio Aparecida. Existia alguma rádio que qual o senhor se espelhava naquela época? Bom, todo mundo procurava copiar a Rádio Nacional do Rio de Janeiro nessa época. Aliás, desde 50, né? Porque a Rádio Nacional do Rio de Janeiro tinha os doutores da comunicação social, entende? Verdadeiros gênios. Então a gente procurava se espelhar ali, né? Repórteres de primeira grandeza, histórias fantásticas, poesia, né? A Rádio Tupi do Rio de Janeiro tinha também um outro personagem, Coli Filho, que fazia um programa, o Tango na Penumbra, que foi copiado também pela Rádio Difusora aqui, que era audiência nacional, entende? Então a gente queria encarar todo aquele tipo de coisa, entende? Porque tinha que encarar, né? O caso de vocês, né? Você tem que encarar, porque mudou a coisa agora, né? A vida em online agora está aí, e você tem que encarar e tem que se inserir no contexto para acompanhar a evolução dos acontecimentos. E hoje você veja que o rádio, que era só ouvido, hoje também é vista, assistida através do sistema online. Porque todo rádio que existe hoje está transmitindo sistema online, né? O senhor passou por muitas transformações na mídia, 50, 60, a entrada do rádio no Brasil inteiro, 80, 70, a televisão no Brasil inteiro, 90, 2000, a internet no Brasil inteiro. Uhum. Mas aqui em Guarapuava, existiu algum personagem da mídia que se destacou? Personagem que eu digo, não somente a pessoa ali, mas talvez outro personagem. Por exemplo, algum comediante, algum humorista, desta linha, assim. Um personagem que nesse tempo se destacou e que às vezes até hoje as pessoas têm saudade desse tipo. É que a gente não computou tudo isso, porque sempre pintou alguns engraçadinhos que arrebentavam a boca do balão com as suas piadas e coisa e tal. Mas um dos, nesse contexto de diferente, que merece relevo no meu cenário, na minha captação de informações, foi a criação da Rádio Atalaia pelo nosso saudoso Nico Ontembio, que foi também diretor da Rádio, quando criou um programa chamando-se Bola Vazia, ironizando as partidas de futebol e as conversas entre jogadores, etc. Entende? Então foi um programa que arrasou, entende? Bola Vazia. Então mereceu o registro porque ele montou uma equipe de humoristas, assim, por assim dizer, na base do grito, mas que deu certo, entende? O cara matou a pau. Então esse é um dos detalhes. Agora, houve uma série de pessoas engraçadas, espetaculares e que marcaram presença, né? Nosso saudoso Amazonas Caldas também, que ele não era uma pessoa letrada, mas ele tinha um modo de falar, por assim dizer, mais simples, mas o povo adorava aquele papo, sabe? Então tivemos vários personagens nesse contexto que, inclusive, precisava consultar lá minhas anotações para poder ter... Nós estávamos falando sobre os personagens da história do rádio. Uhum. E agora eu quero perguntar para você, Ari, como que eram os salários? Talvez você não tenha lembrança física, né? Mas você consegue fazer um panorama para mim de 60, 70, 80, 90? O salário cresceu, principalmente na década de 60, era um salário razoável, viu? Eu, por sinal, devo ter, inclusive, uma folha de pagamento, que eu era assessor da direção, fui diretor artístico e também assessor da administração, né? E houve um momento que até eu tinha que elaborar a tabela de pagamento da galera, sabe? A folha de pagamento. Então, eu considero, para a época, um salário razoável, que é o que está acontecendo até hoje. Ninguém ganha rios de dinheiro no rádio, a não ser que
você compra horário e venda, publicidade, aí você tem mais potencial. Mas senão naquela base, né? Ganhando o necessário para sobreviver, um pouquinho mais, né? E aí, naquela época também era assim, porque a maioria dos profissionais, inclusive na época, eram pessoas que estavam empregadas, entende? O rádio, a rigor, né, para nossos companheiros, Leomar Kaminski, que chegou até a ser diretor da rádio, foi assessor dele, João Carlos Taques também, que chegou a ser diretor da rádio, era apenas um bico, sabe? Por causa da paixão, né? Como eu disse, né? O cara se apaixona, né? E o salário era o que menos importava para eles. Agora, para nós, o pessoal mais necessário, é um salário, que imagino, semelhante a um pouco mais do mínimo. Hoje eu tenho a impressão que o salário do radialista hoje, em relação àquela época, está bem melhor. Está melhor hoje? Eu imagino, imagino. Vamos agora para um ponto talvez positivo ou negativo. 90 graus? Não sei. Você falou que trabalhou ativamente na comunicação na época da ditadura. Quero saber qual que era o posicionamento das rádios aqui em Guarapuava perante a ditadura militar. Como que era esse tempo onde estava borbulhando as linhas editoriais? Bom, aí acontece que naquela época você não podia criticar o Exército, essa é questão óbvia, né? Então não se poderia falar além do necessário. Então, eu me lembro uma vez que nós entrevistamos o Ulisses Guimarães aqui na época, e quem dirigia a emissora, no caso, a Rádio Atalaia, era o Nicon Tembel. E eu já estava assessorando, é claro, o Exército aqui, né? Eu era assessor de comunicação do Exército. Fiquei 3 anos servindo no Exército em função, porque eles me convocaram, né? E outra coisa, você não podia dizer não para o Exército também, e outra coisa porque eu queria fazer também um trabalho, né, para mostrar o nosso povo, né, o nosso potencial. Aí nós entrevistamos o Ulisses de Guimarães e o Nicon Tembel ficou com medo de soltar a matéria. Não haveria problema nenhum de ele ter soltado a matéria, mas ele quis que eu conseguisse uma autorização do comando militar, né? Daí, bom, Nico, aí eu até posso falar com o pessoal, mas cara, os caras não gostam do Ulisses, né? Não, mas tente para nós, porque ele queria soltar, mas só com autorização. Mas aí colocava o comandante em xeque, né? Pô, como é que o comandante autoriza um político que mete o pau e nós entende? Então, daí foi proibida a dita entrevista com o Ulisses de Guimarães. Eu não sei se o Nico depois chegou a soltar ou não, né? Então foi o único item negativo da época que eu assessorei lá, porque eu divulgava as coisas que eu achava considerável, inclusive contestava, mas em off com os militares, né? Determinados assuntos eu debatia com os militares, para lá, papai, entende como é que é? Porque houve na época a prisão, inclusive, aqui de nossos comunicadores aqui, né? Tivemos jornalistas presos na época aqui porque defendiam a decência de determinados políticos que estavam aprontando, sabe? Mas como era um peixe dos militares, não podia, então houve essa prisão, mas relaxada logo em seguida, é claro, porque era um absurdo. E eu, claro, tirava a sarva dos comandantes. O comandante me aparelasse. Em off? Não precisa, em off, porque, claro, não podia chegar no microfone, porque daí eles me chutavam para a galera, né? Então, o senhor... E eu tinha, além do mais, de ter a liberdade de falar o que eu queria com o comandante, sabe? E eles me consideravam um personagem de relevo, porque eles sabiam que eu tinha minhas opiniões contrárias, mas respeitava eles porque não tinha opção, né? Mas, graças a Deus, convivi durante 3 anos, assessorando o nosso primeiro esquadrão de cavalaria. Depois, quando chegou a nova unidade, eu acompanhei o esquadrão que se mudou inclusive de nome, para São Miguel do Oeste. Foi o último contato que eu tive com o Exército daquela época, inclusive. E agradeço pelo comando da época, que me tratou com bom deló, por assim dizer, entende? Nunca se irritou com alguma coisa que eu falasse que não agradasse ele na base do off, mas eu dava minhas pelotaças, né? E, graças a Deus, terminamos em grande estilo. Nunca houve, então, fechamento de rádio? Não. Invasão de rádio, não. Nunca. Sempre isso foi muito respeitado. Não. Foi, no meu conceito... Você já falou dos outros colegas, você já falou desses repórteres que chegaram a ser presos por causa
de certos políticos. Foi o Perídio Oliveira e o nosso caríssimo Hélio Azevedo, sabe? O Azevedo também é de saudosa, os dois de saudosa memória. Como que foi, então, anunciar essa redemocratização para o povo, aqui em Guarapuava? Depois da ditadura, o processo de redemocratização. Bom, eu, sinceramente, não houve, digamos assim, não houve euforia, porque o pessoal estava acomodado com aquela situação, né? Tanto que as lideranças praticamente sumiram, né? Então, só lá nos grandes centros que tinha. Então, em nível de Guarapuava, região, Paraná, por exemplo, as coisas transcorreram tranquilamente, né? Isso foi em 80, 90. Quando que foi que o senhor falou, eu estou parando, está na hora de parar? Não, isso eu não falei nunca, né? E não vou falar. Porque senão eu não estava aqui conversando com você, entende? Quando que o senhor começou a botar o pé no freio? Não, bom, chega uma altura que você se acomoda, né? Quando eu comecei a fazer televisão, fazia rádio também, e tinha sucursal de jornal, aí você não podia parar, né? Tinha que tocar o barco para frente. Depois que a gente parou com a sucursal e venderam a nossa emissora, que nós estávamos embalados ali, eu fiquei só na televisão. E depois, na televisão, em que pese o esforço dos nossos proprietários de televisão hoje, né? Nós não temos hoje aqui um estúdio adequado para que eu gostaria de fazer, entende? Porque senão estaria no ar até hoje. Porque, graças a Deus, temos um potencial de valores da comunidade que não são divulgados, entende? Ninguém fala, ninguém sabe que existe. Então, isso nos preocupa. E, claro, enquanto eu estiver vivo e houver uma oportunidade de fazer um trabalho na medida que eu acho que tem que ser feito, eu voltarei tranquilamente. E estou à disposição de quem quiser para a informação que nós temos sempre, graças a Deus, informações preciosas, para qualquer nível de comunicação, entende? E eu torço para que vocês assimilem as coisas, para que daqui para frente vocês assumam o meu lugar também em grande estilo. Mas quando foi o último momento que o senhor teve em rádio, em televisão, último programa? Isso já faz algum tempo, porque eu me aposentei já com 67, 70 anos, né? E a gente só faz programas esporádicos, ali para lá, entrevista. Eu fiz um trabalho para a nossa Academia de Letras, entende? Fizemos um trabalho espertíssimo aí com entrevistas com várias pessoas e de vez em quando até hoje nós fazemos, entende? Dependendo da necessidade, até hoje nós gravamos entrevistas para o nosso futuro Museu da Imagem e do Som, entende? E naturalmente, dependendo da disponibilidade, se alguém precisar, olha, eu preciso de um trabalho esperto aqui na minha emissora, na minha TV, quer dar uma força, eu estou à disposição, entende? Porque Deus me deu saúde, até agora sim, estamos aí lúcidos, né, graças a Deus. Isso foi quando o senhor fez o último programa, 2000 e alguma coisa, entende? 2006, eu não tenho, 2007? Eu não tenho exato momento que eu parei, não tenho, porque a gente sempre continuou dando, como se diz na gente, colher de chá, dando entrevista, entende como é que é? Você parou de trabalhar com o programa e sempre estava dando entrevista, entende como é que é? Uma entrevista para cá, exatamente, entrevista de rádio, porque determinados assuntos os caras, pô, Oliveira sabe, pá, então ele ligava para mim. Então, até hoje, inclusive, alguém liga pedindo informações a respeito de determinado tema, assunto, ou coisas de história, mas a gente está à disposição, não posso dizer não, né? A rigor estamos a postos, como se diz na gíria, sabe? Mas tranquilo, né? Teria mais alguma coisa aí sobre a rádio, a rádio, a televisão, que você queria acrescentar, que talvez eu tenha esquecido de te perguntar? Não, eu acho que por hoje está ótimo, né? Porque nós teríamos que ficar uma semana aqui, se fosse detalhar todas as coisas importantes que, graças a Deus, a gente realizou e ajudou a se concretizar. Como falei da nossa promoção da Rádio Atalaia, quando nós conseguimos ganhar a nossa rainha da Jovem Guarda do Paraná, a nossa Maria Helena Isidoro, foi uma coisa espetacular. E o primeiro encontro de radialistas, que eu não tive a oportunidade de detalhar, foi uma coisa espetacular, né? Trouxemos
com colegas do Paraná todo, inclusive alguns para dar palestra, entende? Representantes da Assembleia Legislativa do Paraná. Então, são, por assim dizer, um complexo de assuntos, entende? E momentos especiais que levaria um mês para contar tudo para você. Agora me surgiu uma pergunta aqui. Como que é a diferença, se o senhor pode ver isso, do texto que o senhor fazia para a rádio lá em 60, do texto que o senhor fez para a rádio em 2000, para a televisão em 2000, como que foi? O senhor começou a fazer texto ao vivo, no improviso, ou tinha escrito, ou o senhor usava tópicos? Como é que era a sua dinâmica? Bom, o senhor está no céu, não esqueça. Perdão. Até uma altura a gente tem que usar a maquininha, né? Mas de uma altura em diante, quando eu comecei já na televisão,